Expositivo na carta que Paulo escreve aos Filipenses. E hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 4. Semana passada, no nosso último estudo, nós falamos no versículo 5 sobre a nossa moderação. E hoje nós vamos avançar um pouco para falar sobre a ansiedade. Essa mensagem, baseado nesse texto, nós já falamos várias vezes aqui, nós já estudamos várias vezes, recentemente falamos sobre isso, mas é um tema muito importante e precisa que nós voltemos nele, até para nós sermos lembrados disso, porque a nossa tendência natural, muitas vezes, é cedermos para a ansiedade, não é? Isso é algo nosso. E a gente precisa olhar o que a Bíblia traz para nós. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução desse assunto, porque esse versículo 6, ele é muito complexo, ele é muito profundo, e a gente precisa, como estamos fazendo esse estudo expositivo, olharmos alguns detalhes. E hoje nós vamos ficar apenas na primeira parte do versículo 6, na ordem, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ordem da palavra de Deus é essa que nós acabamos de ler aqui: não ficar ansioso por coisa alguma. Vale lembrar o contexto que isso aqui foi escrito. Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos. Paulo está preso. Paulo, o referencial daqueles irmãos de Filipos, alguém que aqueles irmãos olhavam, aprendiam, admiravam, pessoas que contribuíam para Paulo, e todo aquele apoio, a estrutura tanto emocional, espiritual daqueles irmãos era Paulo. E agora ele está preso, como nós falamos, na antessala da morte, não esperando apenas um julgamento. E a mensagem que Paulo passa para aqueles irmãos, entre muitas coisas, é: não fique ansioso por nada. Eles tinham problemas externos, problemas internos, e Paulo traz essa palavra para que eles ficassem firmes, não ficassem ansiosos. Quando a gente pensa de ansiedade, você volta para o slide, poder passar, slide, Isaac. Quando a gente pensa em ansiedade, nós entendemos, a palavra de Deus nos traz a informação que a ansiedade, ela é tão perigosa, e por isso a Bíblia fala, afirma, reforça sobre o perigo de nós não ficarmos ansiosos. E aí nós olhamos para os dados atualmente dos nossos dias. Existe um dado da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e ela diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais têm ansiedade, sofrem de ansiedade, ou têm algum problema decorrente da ansiedade. Recentemente foi publicada uma pesquisa num jornal inglês dizendo que de cada 10 pessoas, 7 sofrem de ansiedade. Então a ansiedade, ela ganhou o nome de doença do século, né? O mal do século, como nós ouvimos falar muito. A ansiedade é algo que não exclui ninguém. Nós pensamos nisso, que a ansiedade, ela não tem a preferência, né? Passam por ansiedade adultos e crianças também. Passam por ansiedade doutores e analfabetos. Sofrem de ansiedade ricos e pobres. Enfim, a ansiedade não é privilégio de algumas categorias. Sofrem de ansiedade os religiosos e os ateus também. Enfim, é um problema. E todos estão expostos a isso. Todos estão sujeitos à ansiedade. A ansiedade, ela vem daqui de dentro, não é? É algo que começa, que brota do nosso pensamento. A ansiedade é um pensamento errado que gera um sentimento errado. Então, quando a Bíblia fala não andeis ansiosos, eu preciso tomar cuidado com o meu pensamento, porque a partir do meu pensamento, do que eu penso, eu começo a sentir.
não é? E você sabe que tudo parte do coração, e quando a Bíblia fala coração, fala da mente. Quando começo a pensar errado, eu vou começar a sentir errado. A ansiedade, alguém afirmou de uma forma muito equilibrada, a ansiedade é a falta de viver a confiança na proteção e no cuidado de Deus. A ansiedade, ela é a falta de você viver na confiança da proteção de Deus. Porque, irmão, saber da proteção de Deus, saber das promessas de Deus, nós sabemos. Nós lemos, nós cantamos, não é? Agora, quando eu deixo de descansar nisso, que nós cantamos há pouco, então a ansiedade, ela vai fazer o que? Ela vai ganhar espaço no meu coração. E é por isso que a gente, vira e mexe, a gente precisa voltar em assuntos como esse, para nós, cristãos, crentes. A gente precisa voltar nisso aqui, para a gente estar atento, para que a ansiedade não venha ganhar espaço no nosso coração de cristãos, de homens e mulheres que cantam, falam, afirmam da sua fé, e às vezes nós tiramos os olhos do Senhor e a ansiedade começa a ganhar espaço no nosso coração. A ansiedade, ela tem o poder de fazer-nos tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias. A ansiedade tem o poder de pegar até o homem mais firme, a mulher mais firme, tirar os olhos de Deus e começar a olhar nas circunstâncias. E quando eu começo a olhar nas circunstâncias, eu passo para aquilo que eu disse agora há pouco, começo a pensar errado e eu começo a sentir errado. A ansiedade, Corrie ten Boom, que foi uma missionária muito conhecida, existem várias histórias infantis dela. Ela dizia o seguinte: a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia hoje do seu poder. A ansiedade, ela não resolve o seu sofrimento de amanhã, mas ela tira o seu poder de hoje. Ela suga as suas forças de hoje, suga a confiança em Deus de hoje, além de não resolver os problemas de amanhã. Então essa é um pano de fundo que nós precisamos pensar para entendermos que Paulo chega para aqueles irmãos e diz: irmãos, não andem ansiosos. Ansiedade é a emoção mais proeminente que as pessoas estão enfrentando hoje. Um mundo como o nosso, com tanta coisa acontecendo, tanta doença, tanta crise, tanta violência, tantas ameaças, tantas coisas. Você liga o noticiário, não é? Hoje de manhã estava ouvindo o jornal, estava lá o Putin, o presidente russo, dizendo: nós estamos às portas da Terceira Guerra Mundial, e aí ele ainda diz assim: o fim da humanidade. Isso é para gerar ansiedade no coração de qualquer um ouvir uma coisa dessa. Aí chega na hora do almoço, aparece a notícia que o governo federal liberou o aborto agora no Brasil, até o 9º mês de gravidez de pessoas que foram abusadas. 9 meses a mãe pode abortar a criança. Isso não é para gerar preocupação e tristeza no coração de nós brasileiros? Ver o governo federal apoiando isso? Você olha, irmãos, são muitas coisas no mundo que nós vivemos que querem nos levar a ter o quê? Ansiedade. E eu preciso lutar isso. Agora, eu destaquei aqui em amarelo algo importante para a gente afirmar também. É importante perceber que sentir-se ansioso não é um pecado. Entenda, sentir-se ansioso não é um pecado. E a ordem da palavra de Deus é para que eu não viva ansioso, eu não ande ansioso. É que a minha vida não seja uma vida dominada pela ansiedade. O Senhor não quer que nós vivamos em um constante estado de tristeza, de medo, de preocupação, de angústia. Eu preciso olhar para a minha vida, e quando eu perceber que a ansiedade está batendo, eu preciso fazer o quê? Correr para lançar fora essa ansiedade do meu coração.
E nós cristãos que temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós temos essa capacidade. O Espírito Santo testifica, ele alerta, ele nos faz perceber quando a ansiedade está chegando, e eu preciso estar atento para corrigir isso e não deixar que a ansiedade me domine, me prenda. É essa observação que eu preciso ter. Um cristão salvo, uma pessoa que confia em Cristo, ele não pode, não combina, não cabe ele viver sempre ansioso, sempre com medo. A gente vai estar falando isso um pouco mais à frente, porque ansiedade e fé, ela não caminham juntas. Porque a ansiedade, ela rouba a minha fé. A ansiedade é medo, e o medo não dá para andar com a fé. Ou eu estou confiando em Deus, ou eu estou cheio de ansiedade, com medo. E é essa a exortação que nós precisamos tomar cuidado. De onde vem a ansiedade? De onde surge essa ansiedade? A ansiedade, ela pode vir de várias fontes. Primeiro de tudo, eu preciso saber que Deus não é o criador da ansiedade, como eu disse. Que a preocupação, ela não se encaixa com essa nossa identidade de seguidores de Cristo. Eu preciso, pelo contrário, confiar em Deus em todas as coisas. Não fica com medo, não fica preocupado. Jesus fala lá em Mateus, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o amanhã, com o que vai acontecer. Não fica preocupado, porque essa preocupação, ela é típica de quem não confia em Deus. Jesus estava falando isso para os discípulos. A preocupação com o amanhã, ela deve existir no coração de quem não tem essa fé viva nesse Deus vivo. Eu preciso cuidar para que essa preocupação, ela não se instale no meu coração. Tem coisas que geram ansiedade. Nós falamos isso aqui há um tempo atrás. Existem causas que geram ansiedade no nosso coração, que são causas legítimas. Eu dei um exemplo aqui quando eu estava falando sobre isso. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova na escola. Ela não estudou para aquela prova. Ela sabe que vai passar pela prova. É natural, é legítimo ela criar ansiedade e medo no coração? Claro, por quê? Porque ela sabe que ela não está preparada. Então, a ansiedade é uma situação legítima, natural de quem não está preparado para enfrentar tal fato. Agora, eu preciso entender que a ansiedade, muitas vezes, ela é um resultado de olharmos para os problemas, em vez de olharmos para Deus. A base da minha vida, ela precisa ser a confiança em Deus. Eu estar preparado. O exemplo da pessoa que vai fazer a prova sem ter estudado, ela não está preparada, ela não tem base. A Bíblia nos chama para manter comunhão com Deus, uma vida constante de oração, uma vida cheia do Espírito Santo. Para quê? Para que quando a ansiedade bater, eu esteja olhando para Deus, eu esteja confiado no Senhor e essa ansiedade não venha me dominar. Os crentes em Filipos aqui, como eu disse, eles estavam vivendo uma luta, eles não estavam passando um paraíso existencial, com tudo cooperando para eles, para o bem, uma vida tranquila, mansa, não. Eles não estavam passando por isso. Eles estavam enfrentando perseguições por causa do Evangelho. Eles estavam enfrentando pessoas infiltradas na igreja, que eram falsos ensinadores, pessoas perturbando a igreja. Eles estavam enfrentando um conflito entre irmãos brigando. Paulo já disse antes, nos versículos anteriores. Eles estavam vendo o apóstolo Paulo preso, lá para morrer a qualquer hora na cadeia. E se eles começassem a olhar para isso, o coração deles ia encher de ansiedade. E Paulo fala, não fique ansioso. Não fique olhando para os seus problemas que você passa, não fique olhando para as suas circunstâncias. Os problemas podem existir e muitas vezes são muitos, e muitas vezes nós passamos por muitos problemas. Isso faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que existem os vales, existem as fases difíceis, existem os momentos difíceis, e nem por isso eu posso deixar que nesses momentos a minha alma se encha de ansiedade. Eu preciso manter os meus olhos no Senhor. Às vezes a ansiedade vem por algumas causas indevidas, preocupações, quando elas estão colocadas em lugar errado. Muitas pessoas vivem ansiosos porque querem aquilo que não conseguem.
quer desfrutar daquilo que não pode, daquilo que não tem, a ansiedade, ela vai brotar no coração. Quantas pessoas querem aquilo que não pode, quer aquilo que não consegue, e fica ansioso por isso, por causa do desejo que brota no coração. E é por isso que eu preciso viver uma vida descansando nos cuidados do Senhor, satisfeito com Cristo, como que nós acabamos de cantar, para que essa ansiedade não venha ganhar espaço, não é? Na minha vida, no meu coração. A ansiedade muitas vezes ela é gerada a partir de relacionamentos quebrados, pessoas que sofrem por causa de outras pessoas. Como que as pessoas têm essa capacidade também de gerar ansiedade no nosso coração, não é? Quantas pessoas sofrem por causa de outras pessoas, por causa de circunstâncias? Irmãos, nós decepcionamos com as pessoas nos desapontam. E se eu começar a olhar para essas coisas, essas frustrações das pessoas, a gente vai ficar ansioso. Quem de nós não passa por circunstâncias assim? Você confia em alguém, a pessoa te decepciona, te frustra, não é? E se você começa a olhar para essas coisas, o que vai acontecer no seu coração? Você vai ficar cheio de ansiedade. As pessoas têm, nós falamos isso já nos versículos anteriores, as pessoas têm essa capacidade de roubar a nossa alegria. E é por isso que eu preciso estar com os meus olhos firmes, fixos em quem? No autor e consumador da minha fé. Porque senão eu vou me frustrar. Muitas pessoas carregam a sua alma ferida, são prisioneiros, não é? De relacionamentos, de coisas que passaram, vivem amarguradas. Tem pessoas que sofrem por problemas que tiveram há 10, 15, 20 anos atrás, não se livraram disso. Sabe, não deixaram essas marcas, essas angústias aos pés de Cristo, não se aliviaram nesse Senhor que tomou o nosso peso, todo o nosso passado foi apagado, e muitas pessoas carregam ansiedades, sofrimento de coisas de tanto tempo atrás. Isso gera ansiedade. E é por isso que a minha vida precisa ser colocada aos pés de Cristo, e deixar lá, e deixar que Ele trate essas minhas emoções, deixar que Ele restaure, e buscar isso no Senhor, para me ver livre dessas coisas. Irmãos, se a gente começa a olhar para trás, tudo que nós já vivemos, e ficar relembrando, e ficar cavucando lembranças de sofrimentos antigos, a gente vai viver ansioso. Tenho certeza que cada um aqui tem histórias tristes, de anos, de tempos que viveram. Ficar remoendo essas coisas só vai gerar ansiedade. Eu preciso esquecer o que passou e caminhar olhando para Cristo e deixar essas coisas para trás, porque senão a ansiedade vai estar sempre presente no meu coração. Tem muitas pessoas que sofrem assim. Eu gosto sempre, quando eu falo isso aqui, de pensar por Paulo, o próprio apóstolo Paulo que está escrevendo isso aqui. Paulo, antes de se tornar um pregador, ele foi o quê? O que Paulo fazia antes de se tornar um pregador? Perseguidor. Paulo, antes de entrar na igreja para pregar, Paulo entrava nas igrejas para perseguir, para maltratar, para levar crentes arrastados, presos, acorrentados. Paulo acompanhou apedrejamentos, morte de cristãos. Imagina se Paulo não tivesse se libertado disso. Quantos pesadelos Paulo ia acordar de madrugada, aquela ansiedade, vendo o povo matar Estevão, por exemplo, que é o registro bíblico. Mas pelo contrário, Paulo pela madrugada ele cantava, ele louvava. Isso é, Deus apagou, limpou, lavou. Não carrega traumas do passado, e a gente precisa se libertar disso, e Cristo quer fazer essa limpeza, e eu preciso descansar nisso. A ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação também com as coisas materiais. Irmãos, tem muita gente tão preocupado com as coisas materiais que vivem ansiosos. A gente tem as nossas preocupações, não é? Quantos problemas materiais nós temos? Quantas contas para pagar?
Quantos empréstimos, quantas dívidas, quantas coisas, quantos problemas, não é? Que todos nós carregamos. O dinheiro é curto, não dá, e o problema, e a carestia, e tanta coisa mais. Quantos de nós não passamos por isso? E o problema é que a gente sempre quer mais, e aquela coisa, e vai trabalhando muito, e aquela correria toda, e acaba que isso gera ansiedade no coração. Eu preciso aprender a descansar no Deus provedor, no Deus cuidador, trazer paz para o meu coração, esse Deus que cuida das aves, lá voltando para Mateus, cuida de todas as coisas, Ele também está cuidando de mim. Isso precisa ser lembrado. Eu preciso colocar a minha confiança no Senhor e não colocar a minha confiança no dinheiro. Irmãos, existem pessoas que confiam no dinheiro que tem. Se não tem dinheiro, não está tranquilo, preocupado. Sabe, é algo terrível. E a gente fala isso, irmãos, e não é descrentes. Crentes que vivem preocupados com o dinheiro, que acham que o dinheiro que vai dar tranquilidade, o que vai dar sossego para o nosso coração, é somente Cristo. Amém. Não é o dinheiro. O dinheiro é importante, mas Deus cuida e sustenta de cada um de nós, dos seus filhos. Ele não desampara, Ele não abandona, Ele é fiel, e eu preciso lembrar disso. Deus não precisa saber quanto você está ganhando, quanto você tem, quanto você está pagando de empréstimo, Deus não precisa saber disso para cuidar de você. Ele cuida, faz milagres, independente de quaisquer circunstâncias. Esse é o Deus, e eu lembrando disso, eu vou desfrutar do cuidado ao invés da ansiedade. A ansiedade tem um resultado muito triste. A ansiedade, ela tem a capacidade de produzir em nós uma estrangulação. E eu fui olhar essa palavra, ela existe mesmo, não é? Uma estrangulação íntima. Às vezes, eu já conversei com algumas pessoas que estavam passando por crise de ansiedade, e eu já ouvi de várias pessoas falando assim: Paulo, eu estou sufocado, uma coisa assim que parece que eu vou morrer. E a ansiedade, ela traz essa sensação de estrangulamento. Eu não sei se você já passou por isso, espero que não, mas a ansiedade, ela dá aquela, parece que a pessoa está sem ar. A ansiedade que gera isso. Ela é um estrangulamento íntimo, profundo. A pessoa fica ansiosa, parece que está cortando o oxigênio, a pessoa não consegue nem respirar. É terrível. É um sintoma, é um resultado da ansiedade. Ela produz uma fragmentação existencial, como que a pessoa rasgada ao meio. É uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa, ela perde o equilíbrio, ela fica desorientada. Pessoa ansiosa pensa coisa que nunca imaginou nem que ia pensar. Ela começa a pensar isso. Ela começa a sentir coisa que ela fala: gente, mas por que eu estou sentindo isso? É uma sensação tão ruim, meus irmãos. E aí a gente traz isso para nós, crentes. É tão ruim que você sabe do Deus que você tem, você sabe do que é verdade, mas aquilo vai te sufocando tanto que você fica como que rasgado ao meio. Você sabe da fé que você tem, mas a ansiedade, ela é tão profunda que ela tem o poder de te estrangular. E a gente precisa lutar contra isso. É como se você estivesse sendo puxado em direções diferentes. Os nossos temores puxam para um lado e as nossas esperanças puxam para o outro, e a pessoa vai ficando estrangulada, rasgada. É terrível. E a gente lembra o que Paulo diz: não viva ansioso. A ansiedade, ela chega, irmãos, ela bate, mas eu preciso correr disso quando eu sentir que ela está ganhando espaço na minha vida, porque se eu deixar, ela vai tomar conta. A ansiedade rouba as nossas forças. Uma pessoa ansiosa fica sem força para fazer nada, porque ela está antecipando os problemas e ela sofre antecipadamente. Ela começa a sofrer com coisas que não aconteceram. E eu falei isso da última vez, nós falamos sobre a ansiedade, e cerca de 95% das coisas não acontecem. O ansioso já sofreu por todas elas. É algo
triste, ele sofre antecipadamente. O problema não aconteceu e ele já está sofrendo. O problema não aconteceu e ele já perdeu as forças, a energia, e a pessoa fica fragilizada. E quando o problema chegar, se chegar, a pessoa já está fraca, porque ela já sofreu tudo antecipadamente. Ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade dentro do nosso coração. Ansiedade é a incapacidade de você crer no controle absoluto de Deus. Isso é tão triste, meus irmãos, porque a gente está vendo Paulo escrevendo isso aqui para uma igreja, para cristãos. Não viva ansioso, porque a ansiedade é aquela voz que grita dentro do seu coração: não vai dar certo, vai dar errado, tem problema, está tudo errado, está dando errado, não vai conseguir, é o fim, não vai dar certo. E aí você olha: cadê a minha fé? Onde é que está? E essa ansiedade grita dentro do nosso coração. A ansiedade ocupa o nosso coração quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a colocar nos nossos problemas. Jesus disse: não estejam apreensivos pela vossa vida, sobre o que vocês devem comer, pelo seu corpo, nem pelo que você vai vestir. Mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que o vestido. Jesus estava lembrando aos seus discípulos que algumas coisas são mais importantes do que outras. Jesus está falando: não fica preocupado com certas coisas não, tem coisa muito mais importante. A ansiedade, ela muitas vezes tira o foco das coisas importantes, e a pessoa sofre com coisas que são menos importantes, esquecem das coisas mais importantes. E essa nossa sociedade hoje, infelizmente, ela vive tão ansiosa porque ela tem tornado-se uma sociedade muito complexa, muito materialista. Ela perdeu a capacidade de enxergar o que verdadeiramente importa. As pessoas hoje estão ansiosas, que estão preocupando com coisas que não deveriam se preocupar. Estão dando prioridade em coisas que não precisavam ser a prioridade. É uma sociedade de pessoas que querem mais, querem ter, querem poder, e fazem o que for, sacrificam o que for para ter mais, para conseguir, para ser feliz, não é? Como a gente falou esses dias, que muitas pessoas fazem de tudo para ser feliz, para realizar sonhos, e começam a viver isso, e a ansiedade toma conta. Quando na verdade nós, filhos de Deus, nós precisávamos apenas descansar nos cuidados do Senhor e saber que Ele está trabalhando para o nosso bem. A bênção do Senhor, diz lá em Provérbios, ela enriquece, ela não traz sofrimento. A ansiedade, ela quer trazer, ela vem a partir de coisas que eu quero, que eu busco, que eu penso, sem necessidade. Quando, se eu confio no Senhor, Ele traz tudo o que eu preciso, sem a necessidade desse sofrimento. E aí eu vou caminhar para terminar, porque eu preciso terminar. Por quê? Por que eu preciso evitar essa ansiedade? Eu preciso cuidar. Onde estão as minhas prioridades? Quais têm sido as suas prioridades? O que te preocupa? O que tem feito você perder o sono à noite? O que tem criado rugas no seu rosto? Úlceras? Infartos? O que tem causado isso? Será que de fato há necessidade disso? Será que há necessidade de você viver chorando, de você viver com uma gastrite atacada, você viver criando essas rugas aí na testa? Será que há necessidade disso? Será que há necessidade dessa preocupação? Ou melhor dizendo, será que essa preocupação vai resolver alguma dessas circunstâncias? O Senhor Jesus fala: não fica ansioso, olha, o vosso Pai está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. E aí você fala: Paulo, mas como viver? Como conseguir resolver isso? Jesus, a gente não vai ler, o nosso tempo não permite, mas lá em Mateus 6, 25 a 34, é um texto muito conhecido. A gente pode até lê-lo na vigília. Mateus 6, 25 a 34. 3 vezes aqui Jesus traz a expressão: não andeis ansiosos. É desnecessário.
porque o nosso Pai dá tudo o que nós necessitamos. O problema é que a gente não aceita muitas vezes o estilo de vida que Deus tem para nós, o que o Senhor tem planejado para nós. A ansiedade, ela traz efeitos terríveis em todas as áreas da nossa vida. A ansiedade, ela traz problemas em muitas áreas. Ela divide a nossa mente. A gente fica pensando várias coisas. O ansioso, ele está pensando um monte de coisa, um monte de possibilidade. A mente fica a mil. Não sei se você já perdeu o sono por ansiedade. Espero que não, mas é terrível. Sua mente fica girando em 1 milhão. Você começa a pensar uma coisa, sua mente vai noutra, você fica louco em pensamentos. A ansiedade faz isso, sabe? Ela te deixa girando a mente. Ela divide a sua mente de uma forma tal. A ansiedade, ela retarda a nossa produtividade. A gente, sabe, se distrai com tudo. Você está fazendo uma coisa, já está preocupado lá com outra. Você começa a fazer uma coisa, vem a preocupação. É um problema. A ansiedade, ela cria problema nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Uma pessoa ansiosa é difícil demais de relacionar com ela. Uma pessoa ansiosa, ela é difícil de relacionar. A pessoa está cheia de medo, de preocupação, e ela espalha isso para todas as pessoas ao redor. E o mais triste, uma das coisas tristes, não é tudo muito triste, mas uma das coisas tristes da ansiedade é a decisão insensata. Pessoa ansiosa, ela começa a tomar decisão errada, fazer coisa que não deve, ela começa a falar coisa que não deve, ela começa a tomar um monte de decisão errada por causa da ansiedade que toma conta do coração dela. E eu termino lembrando, a ansiedade, ela abala a nossa fé. A ansiedade atrapalha, ela rouba a nossa alegria, a nossa paz, ela é um desperdício de tempo e de energia, mas a ansiedade, ela abala a nossa fé. Você lembra, Saul desobedeceu a Deus quando ele recebeu a ordem, né, para ir lá matar os amalequitas e exterminar tudo. Saul ficou tão ansioso com aquilo que ele, sem saber o que fazia, ao invés de matar todos, trouxe o rei, trouxe alguns animais, e ele perdeu o reino por causa disso. Pedro, andando sobre as águas, por causa da ansiedade dele, ao olhar para as ondas, ele começou a afundar. A ansiedade, ela prejudica também a nossa vida espiritual. Então eu preciso confiar no Senhor. É tolice você querer resolver o problema de ansiedade com qualquer outra coisa. É tolice ceder à ansiedade, você não vai resolver. É tolice você querer resolver isso com alguma coisa rápida. Leva para Deus as suas preocupações, e nós vamos falar isso na próxima semana, o Senhor permitindo, que é a parte final do versículo 6. Leva diante de Deus a sua ansiedade, apresenta a Ele aquele assunto que te incomoda, conversa com Deus e descansa o seu coração. Mas Paulo, e os pensamentos quando vier? Lembra do Deus que você tem, lembra da confiança que você tem em Deus, vai cantar um hino, tira isso da sua mente. É você que tem que lutar aqui para não deixar que esse pensamento volte, porque ele vai ficar batendo, mas quando ele chegar, fala, já está na mão de Deus, eu nem vou preocupar com isso mais. Ou seja, lembra do que o Senhor disse a Paulo aqui, Atos 18, 9 e 10. O Senhor disse, não temas, mas falas e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. E Deus fala, tem um plano na sua vida, não se preocupa não. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, irmãos, a entendermos a seriedade que é você viver ansioso, e que nós possamos buscar no Senhor alívio para a nossa ansiedade que bate. E eu termino lembrando, sentir ansiedade não é pecado. O problema é deixar que essa ansiedade me domine e eu viva ansioso. Que o Senhor nos ajude a nos livrar disso. Vamos orar?